Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a resolução das atividades do PET do primeiro ano, volume 2, da semana 1. Conforme vocês podem observar, nós estamos aqui com o PET aberto, tá certo? E vou frisar para vocês a respeito de qual conteúdo que nós estamos trabalhando, tá bom? Lembrando que, para você, aluno do primeiro ano, nós estamos trabalhando com a semana 1, na página 76. Na aula passada, nós discutimos bastante a respeito sobre matéria e suas propriedades. Então, dessa forma, nós teremos que trabalhar agora na continuidade e conclusão da semana 1 com as atividades desta semana 1. Então, vou posicionar aqui na página indicada dos exercícios para que a gente possa fazer a discussão, ok? Muito bem. Aqui nós temos o tópico da semana 1, conforme discutido e apresentado, tá? As propriedades físicas dos materiais, como foi discutido a respeito de massa, a respeito de volume, e a influência, né, da temperatura na mudança de estado físico, da energia cedida aos materiais para que eles pudessem mudar de estado físico. A temperatura de fusão e de ebulição de cada material ficou em evidência a partir das características de como se dá o comportamento das moléculas dos átomos nos 3 estados indicados. Lembre-se, nós usamos uma simulação para exemplificar essas mudanças e esses comportamentos. Eu acho que facilitou muito a nossa interpretação de como se comporta o estado sólido, de como se comporta o estado líquido e o estado gasoso. Beleza? Bom, vamos diretamente à parte mais importante, né, que são as atividades nesse momento, que é o foco do nosso vídeo. Tá certo? Então vamos lá. Resolução da atividade número 1, conforme indicado. Tá? Atividade número 1 tem aí um gráfico para a gente fazer a interpretação. É um exercício retirado do vestibular da Universidade Federal de Viçosa, aqui do estado de Minas Gerais, e é um gráfico cartesiano. Ele tem aqui no seu eixo Y uma informação importante, que é a temperatura, e tem também o eixo X, outra informação referente à grandeza tempo. Ok? Outra coisa muito importante. No enunciado do exercício, ele fala assim: o gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A. Então veja que a minha substância não tem fórmula, é apenas designada como substância A, no decorrer de 80 minutos. Professor, mas no eixo X tem o número 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Veja no título, né, do eixo, tempo em minutos multiplicado por 10. Então, o 2 multiplicado por 10 é equivalente a 20 minutos. O 4 multiplicado por 10, 40 minutos, e assim sucessivamente. A temperatura está em graus Celsius, iniciando de 0 até a sua máxima, que é 50, de acordo com o gráfico. Detalhe muito importante. Tá? O nosso gráfico ele tem um determinado percurso, de acordo com a linha azul, que agora, de certa forma, vai ficar em vermelho. Aqui você tem um momento, aqui você tem outro, continuidade de um terceiro momento, quarto momento e quinto momento. Muito importante quando você olha para essa linha e verifique quais momentos são esses. Veja que o nosso gráfico tem 2 momentos que ele é constante em termos de temperatura, só não é constante em termos de tempo, né? Então, eu trago para vocês essa observação muito importante aqui para nós. Isso serve para designar os espaços separados em momento 1, 2, 3, 4 e 5. Para ficar designado, vamos colocar aqui, ó. Momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, momento 5.
Isso vai dar indicativo, pessoal, de que quais estados físicos estão ali. O momento 1 é abaixo da primeira constante, que é do momento 2. Essa primeira constante, ela faz referência a um espaço de tempo entre 1 e 3. Esse momento 2 aqui, assim como o momento 4, são momentos constantes que se referem, por exemplo, ao primeiro ponto, onde a temperatura é constante, que é o ponto de fusão, e o momento 4, que é o ponto de ebulição. Tá? Então veja que nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado com essas referências. Antes do ponto de fusão, o momento 1, ele refere-se a essa substância no estado sólido. E no momento 3, entre ponto de fusão e ebulição, é a substância no estado líquido. E por último, momento 5, a substância no estado gasoso, após o seu ponto de ebulição. Essas observações são importantes para a gente resolver cada uma das alternativas abaixo. Veja bem, qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? Faixa de temperatura. A temperatura está aqui, ó. Então eu tenho que olhar de onde ela começa sólida até onde ela termina. A faixa de temperatura 10 até a temperatura 20. Nesse momento da linha vermelha. Então você pode colocar assim, de 10 a 20 graus Celsius. Ok? Essa é a primeira resposta. Muito bem. Então veja que nós temos aqui, vou tentar tirar esse item aqui, acabei tirando a informação circulada, mas tudo bem. Qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece líquida? Substância A permanecendo líquida de 20 até 40, porque é a faixa 3, tá? Tá vendo? Tanto foi importante a gente pegar e fazer a separação dos estados indicados. Então, de 20 até 40 graus Celsius, ok? Qual é a temperatura de ebulição da substância A? É o momento 4. Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Tem valor de 40 graus Celsius. Ok? Então, exercício 1 resolvido. Agora eu passo para vocês para o próximo exercício. O próximo exercício é o exercício 2. Ele trabalha com observações referentes aos comportamentos das partículas durante mudança de estado físico, durante transformação de estado físico. Então, tem que tomar cuidado, porque é um exercício que pede as afirmações corretas. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 afirmações. Qual delas será correta? Eu sugiro que vocês façam esse exercício aqui usando uma simulação lá do site, né, do PET. É muito importante essas simulações interativas, porque elas facilitam o estudo dos estados físicos. E, inclusive, o nome da simulação é Estados Físicos da Matéria. Vou resumir como estados físicos, tá bom? Fazendo uso, vocês vão perceber o comportamento dessas partículas nos 3 estados e as mudanças que elas podem sofrer. Lá é permitido mudar a temperatura, mudar de estado físico, aquecer, resfriar, que são alterações provocadas, tá bom? Então vamos lá. Afirmação número 1. As partículas que formam uma substância no estado sólido podem mudar de posição aleatoriamente? Partículas que formam uma substância no estado sólido. Pessoal, no estado sólido, essas partículas, elas não mudam de posição. No estado sólido, as partículas, por exemplo, quando elas vão chegando para esse estado, elas vão se juntando e o movimento delas vão ficando mais difícil de acontecer. Elas se movimentam sim, mas elas não mudam de posição aleatoriamente. Por exemplo, as minhas 2 mãos, cada uma um átomo, né, de um determinado elemento, estado sólido,
Dessa maneira, elas vão estar numa determinada posição. Tem movimento, mas não mudam drasticamente. Por quê? Porque tem mais átomos ao redor dela e dessa maneira os átomos não conseguem esse movimento mais intenso, numa velocidade maior. Somente nos outros dois estados, líquido e gasoso, que esse movimento ocorre com mais facilidade, uma posição mais aleatória, mais para a direita, mais para a esquerda e assim por diante. Então, essa afirmação ela não é correta. Afirmação número 2. As partículas que formam uma substância no estado líquido estão agrupadas, organizadas no retículo cristalino. Olha, no estado líquido elas estão agrupadas, mas não estão corretamente organizadas. Elas não formam retículo cristalino. O que é retículo cristalino? Seria uma forma rígida de posicionamento dos átomos ou das moléculas. No estado líquido, elas têm maior movimento, maior fluidez desse movimento, maior velocidade, maior agitação, né, maior capacidade de movimento. Não tão organizado como um retículo cristalino que ocorre, por exemplo, no estado sólido. Essas características aqui são do estado sólido. Então seria uma inversão, né? O estado sólido tem característica da afirmação 2. O estado líquido tem característica da afirmação 1. Então todos os dois estão errados. Ok? No estado gasoso, as partículas encontram-se completamente afastadas uma das outras em movimento desordenado. Exato. Isso é facilmente percebido se você usar a simulação. Esse movimento desordenado faz com que uma molécula ou um átomo se choque e se caminhe em direção totalmente descabível. Você não consegue prever qual será a direção. Vai depender do momento que ela se choca e retorna. Tá bom? Número 4. Afirmação 4. 1 litro de água líquida não sofre alteração de volume ao ser despejado em um recipiente de 5 litros, nas mesmas condições, temperatura e pressão. Realmente, se eu pegar 1 litro de água líquida e mudar de recipiente, ele vai ocupar o espaço do recipiente, mas proporcional ao seu volume. 1 litro numa garrafa, mudando para uma garrafa de 5 litros, não muda nada de volume. Afirmação correta. Só muda se você pegar a garrafa de 1 litro, colocar numa garrafa de 5, quantidade de água líquida numa garrafa de 5 e levar para o congelador. Aí você tem passagem de estado físico, no estado físico sólido parece que ele tem um leve aumento de volume, visivelmente identificado. Tá? Então, afirmação 3 e 4 é a correta. Nesse caso, da alternativa de letra C. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Olha, questão número 3. Qual dos seguintes estados é mais desordenado? Mais desordenado. Olha, sólido, líquido, gasoso. Tá? Sólido, líquido, gasoso. Qual que é mais desordenado? Bom, mais desordenado de todos é gasoso. O sólido é o mais organizado de todos. O líquido tem uma organização, mas não tanto quanto o sólido. Então, eu posso olhar pelo estado. Sólido é mais organizado. Líquido é mais organizado do que o gasoso, por exemplo, e menos do que o sólido. Então, eu posso riscar isso aqui. Qual dos seguintes estados é mais desordenado e mais desorganizado? É o estado gasoso. O estado gasoso vai estar entrando em movimento sem direção descrita. É uma direção que depende do choque entre essas moléculas e os átomos. Então, eu posso escolher, logo de cara, a letra A pelo fato de estar no estado gasoso. Ah, mas e esse negócio aí de próximo da temperatura de condensação? Olha, presta bastante atenção. Numa determinada escala, que você use o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o 0 graus Celsius e o 100 graus Celsius da situação da água, você vai ter o seguinte ponto. Ponto de ebulição, melhor, ponto de fusão. É a passagem, momento, né, temperatura, de passagem do estado sólido para o líquido.
Do líquido para o gasoso é o ponto de ebulição. E a volta do gasoso para o líquido é o ponto de ebulição também. Mas ele está próximo para realizar a condensação. Ele não está no ponto. Ele ainda está em estado gasoso, então continua sendo muito desordenado. A partir do momento que ele passar o ponto de ebulição, abaixo de 100, ele é líquido. Então ele está retornando para a organização, mas ainda assim é desordenado do estado gasoso. Tá certo? Então, maior desorganização, mais desorganizado. Opa, só um minutinho. Mais desorganizado. Vou deixar só com o sinal. E aqui, menos desorganizado. Tá? Mais ordenado. Beleza? Muito bem. Olha, questão número 4. Com base na curva de aquecimento, explique por que as leiteiras com sistema banho-maria, aquelas que assobiam quando aquecidas, o leite não derrama. Pessoal, presta bastante atenção. Primeiro tem que saber o que é um banho-maria. Para fazer o banho-maria, normalmente a gente faz assim, ó. Nós utilizamos uma panela. Eu não sei desenhar muito bem não, tá bom? Vou desenhar aqui conforme o que eu conseguir, tá? E, de certa forma, você tem dentro dessa panela uma quantidade de água, tá certo? É bom, muito importante entender esse conjunto. Em seguida, você coloca essa panela em cima do fogão. E esse fogão, obviamente, tem que estar ligado, né? Para que ele faça a emissão de calor a partir da combustão do gás de cozinha ali e aqueça a água. Dependendo do aquecimento da água, do nível de aquecimento, ela vai chegar muito próximo da temperatura de ebulição ou vai passar. Tá? Ou vai estar próximo ou vai passar. Que é o valor de 100 graus Celsius. Então, obviamente, a água evapora. Né? A gente pode esperar que essa água evapore. Ok? Mas como é que funciona o banho-maria? O banho-maria é quando você pega aquilo que você quer realmente aquecer, que é uma outra panelinha que é colocado aqui dentro dessa panela, tá? E ela tem aqui, por exemplo, pode ser um caneco. E dentro dela tem o produto que você quer aquecer. Nesse caso, o leite. Eu vou mudar aqui a cor do leite. Não é o ideal, mas é apenas para que a gente possa entender a situação. Não existe leite preto, né, nesse caso. Mas é apenas para a gente mostrar. Detalhe, a água aquecida passa de 100 graus. Mas o leite, nesse caso aqui, em banho-maria, ele recebe uma quantidade de calor, mas é o calor da água aquecida. Dessa maneira, a água que está aqui na mistura com o leite, ela não ferve, ela não entra em ebulição, ela é aquecida próxima. Por isso que o leite não derrama. A água do leite, tá? Não entra em ebulição. Ou seja, a água que está na panela é sacrificada e o calor é transportado para o segundo item, que é, no caso, a caneca com leite. Então, por isso que as leiteiras, nesse caso, do banho-maria, elas não têm o leite derramado. Se você colocar direto no fogão, aí a quantidade de calor a ser transmitida para a panela com leite é muito maior do que a quantidade de energia transmitida da água fervendo para a caneca com leite. Tá certo? Então, a curva de aquecimento. O que é a curva de aquecimento? É a curva que mostra o aquecimento do material. Tá? Temperatura aumentando em função do tempo. E aqui, nesse caso, em função do aquecimento. Ok? Então, é muito importante que vocês vejam esse item 4 aqui dessa maneira. Tá? Exercício 4.
para a gente finalizar. Eu vou ter que montar aqui embaixo, por questão de espaço. Então vamos lá. Olha só. Ponto de fusão. Opa, muito importante, ó. Passagem do estado sólido para o estado líquido. Do ouro. Olha só, ponto de fusão do ouro. Eu vou tirar nos dados. 1064 graus. E do rubi. Ponto de fusão do rubi. 2054 graus Celsius. Olha a tamanha diferença do ponto de fusão desses dois itens. Dá basicamente, vamos supor assim, quase 1000 graus de diferença. Ok? Após um incêndio, foram encontrados restos de um anel feito de ouro e de rubi. É uma mistura. Então, são dois componentes do anel. O ouro estava totalmente deformado. Enquanto o rubi, pois derreteu durante um incêndio. Então, ele derrete porque ele passa do ponto de fusão do ouro. Então, o calor do incêndio é maior do que 1064 graus Celsius. Agora, o rubi permaneceu intacto no seu formato original. O que se pode afirmar sobre a temperatura das chamas? Olha, as chamas do incêndio foram suficientes para derreter o ouro, mas elas não atingiram a temperatura de quem? Para derreter o rubi. As chamas do incêndio chegaram a uma determinada temperatura que derrete o ouro, mas não alcançaram o valor de 2054 graus Celsius para derreter o rubi. Por isso que o rubi permaneceu intacto. As chamas foram controladas, o ambiente esfriou, o ouro, obviamente, solidificou, porque já não tem mais aquela temperatura alta, tá certo? E, desta maneira, o que nós tivemos? Solidificação do ouro, e o rubi não teve problema algum com o incêndio. Ok? Por isso que ele pergunta assim, o que se pode afirmar sobre a temperatura das chamas durante um incêndio? Elas alcançaram uma temperatura que permitiu derreter o ouro, mas não permitiu derreter o rubi. A temperatura delas foi menor do que 2054. Então a gente pode justificar olhando o ponto de fusão. Certo, pessoal? Então essa é a resolução, tá, das atividades que vocês precisam terminar no caso da semana 1. Beleza? Vejo vocês então, tá, já na próxima semana, para que a gente possa iniciar a semana 2. Até mais.